Olá, meus amigos do NEAF, é um prazer estar aqui de novo com vocês, eu sempre falo isso, né? Meu nome é Marcos Oliveira e sou professor de Direito Tributário e Administrativo aqui no NEAF e é sempre uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse mundo maravilhoso chamado Direito Tributário. Você já está aí um pouquinho avançado nos seus estudos, eu sei disso, você já desmistificou aquela ideia que você tinha macabra de que Direito Tributário é difícil, é complicado, que precisa saber muita coisa de contabilidade, de engenharia, né? Não, Direito Tributário é fácil e você está vendo que para passar no seu concurso não existe nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? Você provavelmente já deve ter estudado aí as competências constitucionais, né? Você já estudou aí os impostos, as taxas, as contribuições. Você viu que a obrigação tributária ela se divide em principal e acessória, você já deve ter estudado isso. E você deve ter visto que a obrigação tributária ela tem um fato gerador próprio e a obrigação tributária acessória ela também tem um fato gerador próprio, beleza? Nesse momento do nosso encontro, do teu estudo, você vai estudar os sujeitos que compõem essa obrigação tributária. Você viu lá, ó, que o fato gerador ocorrido, ele deflagra o nascimento de uma obrigação. Agora, essa obrigação ela pode ter cunho pecuniário ou cunho não pecuniário. Beleza. Eu tenho uma obrigação tributária principal ou uma obrigação tributária acessória. Agora, quem são os sujeitos que integram essa obrigação? Você já deve ter estudado Direito Civil e você sabe que a obrigação, de forma geral, ela tem um sujeito que exige o cumprimento da obrigação e um sujeito de quem se exige o cumprimento dessa obrigação. No Direito Tributário não poderia ser diferente. Tanto a obrigação tributária principal como a obrigação tributária acessória, ela tem alguém que exige o cumprimento da obrigação tributária e alguém de quem se exige o cumprimento dessa obrigação. Vem aqui para o quadro comigo que você vai entender melhor. Ó, você vê aqui a obrigação tributária, tá certo? Eu puxei aqui duas setinhas e você vai lembrar antes que eu tenho lá a Constituição Federal, a lei institutiva, a ocorrência do fato gerador. A ocorrência desse fato gerador pode fazer nascer uma obrigação principal ou uma obrigação acessória. Essa obrigação principal e essa obrigação acessória, ela tem dois sujeitos. Ela tem um sujeito um sujeito que exige o cumprimento da obrigação e um sujeito de quem se exige o cumprimento da obrigação. Por isso que a doutrina fala que a obrigação tributária, ela tem um sujeito ativo, que é quem exige o cumprimento da obrigação, e aqui do outro lado eu tenho um sujeito passivo, que é de quem se exige o cumprimento da obrigação. Então a obrigação tributária ela tem um sujeito que vai exigir o cumprimento da obrigação e um sujeito, por outro lado, de quem se exige o cumprimento da obrigação tributária. Tá certo? Esse sujeito ativo aqui, ó, geralmente, como regra geral, ele é um sujeito que instituiu o tributo. Então vamos lá, no imposto de renda, quem é que institui imposto de renda e cobra imposto de renda? A União. A União exerce a competência tributária, com base na Constituição, institui o imposto de renda através de uma lei ordinária e vai cobrar o imposto de renda do sujeito passivo. Portanto, esse sujeito ativo aqui, ó, na maioria dos casos, ele é um ente político. Ele é aquele sujeito que tem a competência tributária. Vamos pegar lá o nosso exemplo do IPVA. A Constituição falou lá no artigo 175 que é competente para instituir IPVA os Estados-membros. O Estado-membro, com base na competência constitucional, por meio de uma lei ordinária, institui IPVA. O sujeito pratica o fato gerador do IPVA, faz nascer a obrigação principal de pagar IPVA. Quem é que vai exigir dele o cumprimento dessa obrigação tributária? A União, o Estado-membro, um ente político, que é o ente que possui competência tributária. Ele institui o tributo com base na Constituição e ele cobra o tributo, no nosso exemplo, o IPVA. Então, via de regra, repito novamente, quem vai ser o sujeito ativo dessa obrigação principal vai ser uma entidade política, que é quem tem competência
tributária. Agora, é possível, e existe, né, existem alguns exemplos de tributos que são instituídos por um ente político e são cobrados por uma outra pessoa. Você até já viu isso, você viu lá as contribuições corporativas. As contribuições corporativas são, por exemplo, as anuidades que os médicos, os dentistas, os psicólogos pagam para os conselhos profissionais. Essas contribuições, elas são instituídas pela União. Estão previstas lá no artigo 149 da nossa Constituição Federal. Agora, quem cobra essa anuidade do médico, do dentista, do psicólogo, não é a União, é o Conselho Profissional, que tem natureza autárquica, você já estudou isso no direito administrativo. Então é possível que esse sujeito ativo aqui, ó, ele não seja a entidade política que exerceu a competência tributária, ele seja um terceiro, uma pessoa jurídica de direito público, a quem essa entidade política atribuiu a capacidade de cobrar o tributo do contribuinte. Nesse caso, eu não falo de competência tributária, eu falo de capacidade tributária. Perceba o seguinte, ó. Aqui, a entidade política, ela tem a competência de instituir o tributo, ela tem a competência tributária. Em razão disso, o que é que ela pode fazer? O que é que ela deve fazer? Cobrar do contribuinte esse tributo que ela instituiu. É o exemplo do IPVA. Agora, é plenamente possível que esse ente político, que possui a competência tributária para instituir o tributo, delegue para uma pessoa jurídica de direito público o poder de arrecadar e fiscalizar o cumprimento dessa obrigação. Nesse caso, essa pessoa jurídica de direito público, ela vai ter capacidade tributária. Ela não pode ter competência, porque competência apenas os entes políticos possuem. A União, os estados, o DF e os municípios. Mas ela tem a capacidade de arrecadar e fiscalizar o cumprimento dessa obrigação. É o exemplo clássico, repito, dos conselhos profissionais. Os conselhos profissionais, eles não têm competência tributária, mas eles têm capacidade tributária. São eles que cobram, que arrecadam e fiscalizam o adimplemento das anuidades dos médicos, dentistas, psicólogos e todos aqueles sujeitos que se submetem aos conselhos profissionais. Beleza? Quando é o próprio ente político que cobra esse tributo, eu chamo isso aqui de sujeitativo direto. E quando é uma pessoa jurídica de direito público que tem apenas a capacidade tributária, eu chamo isso aqui, esse sujeito, de sujeito ativo indireto. Vamos para o slide? Vamos para cá, ó. Vamos para o nosso slide e você vai ver exatamente isso. O sujeito ativo, diz aqui o slide, o sujeito ativo é quem exige o cumprimento da obrigação. Poderá ser o próprio ente político que instituiu o tributo, que também o arrecadará e cobrará, ou poderá ser outra pessoa jurídica de direito público, para quem um ente federativo delegue as funções de arrecadar e fiscalizar o tributo por ela instituído, como acontece, por exemplo, nas contribuições corporativas, tá certo? Esse poder de arrecadar e cobrar o tributo eu vou chamar de capacidade tributária. Os entes políticos, eles a têm de forma natural, né? O ente político, ele pode instituir o tributo, ele tem capacidade tributária ativa naturalmente. Agora, as outras pessoas jurídicas de direito público, os conselhos profissionais, por exemplo, eles só têm essa capacidade porque eles estão autorizados pelo ente político, pela entidade política. Beleza? No primeiro caso, tem o chamado sujeitativo direto, sendo que no segundo, em que existe delegação da capacidade tributária ativa, temos o sujeito passivo, o sujeito ativo, indireto. Vamos para frente? Olha aqui que bonitinho, ó. Agora você vai entender o que é que eu quis dizer para você. A obrigação principal, ela tem cunho pecuniário. A obrigação acessória, ela não tem cunho pecuniário. Aqui eu vou ter de um lado o sujeito ativo, que é quem cobra o tributo,
E o sujeito passivo, que é de quem se cobra o tributo. Por isso que ele está aqui meio tristinho, né? Meu chefe não me veja fazendo isso. Sujeito ativo é de quem exige o cumprimento da obrigação. Sujeito passivo é de quem se exige o cumprimento da obrigação. Beleza? O sujeito ativo, diz o artigo 119 do CTN, aqui já está aqui na definição do CTN, é a pessoa jurídica de direito público titulada à competência para exigir o seu cumprimento. Sujeito ativo direto são os entes políticos e sujeito ativo indireto são as pessoas jurídicas de direito público dotadas de capacidade tributária ativa delegada por um dos entes políticos. A gente já viu isso, a gente está só, na verdade, repetindo. E aqui o CTN já começa a tratar do sujeito passivo da obrigação tributária. Você acabou de ver que o sujeito passivo é de quem se exige o cumprimento da obrigação tributária, beleza? Aí o CTN ele trouxe aí uma definição para você, ó. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Óbvio, né? Se eu tenho uma obrigação principal, ela tem como objeto pecúnia e ela pode se referir ao pagamento de tributo ou de penalidade. Se a obrigação tributária principal envolve o pagamento de tributo ou penalidade, então o sujeito passivo dessa obrigação é de quem se exige o pagamento de quê? De tributo ou penalidade pecuniária. Veja que a matéria ela vai se encaixando, é uma teia. Eu falo muito isso para vocês, né? Não adianta você construir a teia, uma parte dela de forma fraca. Você tem que construir a teia toda de forma sólida, para você depois não sentir as consequências de algum conceito anterior que você não captou bem, beleza? Então, quando você estiver estudando e você encrencar num ponto, não vai para frente sem resolver aquele problema. Resolve na hora, tá certo? Agora, e o sujeito passivo da obrigação acessória? Ele está previsto no nosso artigo 122. É a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Você viu lá, você já estudou que a obrigação acessória ela tem como objeto prestações positivas ou negativas em favor da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Então, o sujeito passivo é de quem se exige o cumprimento dessas obrigações tributárias. Facinho, facinho. Lê com atenção esses artigos 121 e 122 para você não errar na hora da tua prova. Beleza? Vamos resolver uma questãozinha? Com relação ao aspecto pessoal das obrigações tributárias, é correto afirmar. Item A. Sujeito passivo da obrigação tributária, então ele está tratando aqui do sujeito passivo, é a pessoa jurídica de direito público titulada à competência para exigir o seu cumprimento. Isso não é sujeito passivo, isso é sujeito ativo, né? Você viu que o sujeito ativo é aquele que exige o cumprimento da obrigação. Esse aqui, ó, é o nosso sujeito ativo. E não, como de forma incorreta nos diz a questão, o sujeito passivo. Então esse item é um item incorreto. Item B. Sujeito ativo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Ele está falando que o sujeito ativo é a pessoa obrigada. Já está errado, né? Sujeito ativo é quem exige o cumprimento da obrigação. Ele está do lado esquerdo do nosso raciocínio, ali no quadro, né? Portanto, não é a pessoa obrigada, mas sim a pessoa de quem se exige o cumprimento. Essa pessoa aqui, ó, a pessoa obrigada às prestações, na verdade, ela é um sujeito passivo e não um sujeito ativo. O item C. Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titulada à competência para exigir o seu cumprimento. Opa, parece que é verdade, né? Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titulada à competência para exigir o seu cumprimento. Verdade. O sujeito ativo é aquele que exige o cumprimento da obrigação. Portanto, o item C é um item correto. O item D. Então, vamos marcar esse item C, mas por enquanto, né, de forma provisória. Vamos ler os outros itens. Item D. Sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo. A pessoa obrigada, ela não pode ser sujeito ativo, ela só pode ser o quê? Sujeito passivo. Então, mais uma vez, a questão incorreu em erro. Aqui nós temos o chamado sujeito passivo e não o sujeito ativo. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada ao pagamento de penalidade.
Não, a obrigação acessória, ela não tem como objeto o pagamento de penalidade, ela tem como objeto prestações positivas ou negativas em favor da arrecadação, né? A obrigação acessória, repito, ela não tem como objeto o pagamento de penalidade, portanto, a pessoa obrigada ao pagamento de penalidade, ela não é sujeito passivo de uma obrigação acessória, mas sim um sujeito passivo de uma obrigação principal, é por isso que a questão está errada. Ele é sujeito passivo? É, porque ele é obrigado ao pagamento de penalidade. Agora, ele é sujeito passivo de uma obrigação acessória? Não, ele é sujeito passivo de uma obrigação principal. Beleza? Para você estudar esse ponto, olha só, você precisa ter estudado com calma os objetos da obrigação principal e acessória. Beleza? Portanto, o gabarito da questão é o item C de casa. Vamos para frente. Vê só. Vem para cá para mim para o quadro de novo, vem comigo aqui para o quadro de novo e vamos imaginar o seguinte, ó. Esse sujeito passivo esquece do sujeito ativo, tá? A gente já ouviu, vou até apagar aqui para não confundir sua cabeça. Vamos apagar aqui as anotações que nós fizemos com relação ao sujeito ativo e vamos estudar agora o nosso chamado sujeito passivo. Esse sujeito passivo aqui, você acabou de ver, ele é de quem se exige o cumprimento da obrigação. Agora, se essa obrigação ela for pecuniária, ou seja, se ela for uma obrigação do tipo principal, esse sujeito passivo aqui, ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser chamado de contribuinte, ou ele pode ser chamado de responsável tributário. Vou até complementar aqui, ó, responsável tributário. Então vamos de novo, ó. Você viu que o sujeito ativo é quem exige o cumprimento da obrigação, o sujeito passivo é de quem se exige o cumprimento da obrigação. Se essa obrigação que está sendo exigida for uma obrigação principal, que for o pagamento de pecúnia, pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ele vai ter duas espécies possíveis de sujeito passivo. Esse sujeito passivo poderá ser um contribuinte ou um responsável tributário. E qual que é a diferença, Marcos, entre o contribuinte e o responsável? É o seguinte: contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. Contribuinte é aquele que pratica aquela situação hipotética descrita em lei como fato gerador. Exemplo, o sujeito que é proprietário de veículo automotor, ele é praticante, ele pratica o fato gerador do IPVA. Ele é chamado de contribuinte. O sujeito que é proprietário de imóvel urbano, ele pratica o fato gerador do IPTU. Ele é contribuinte do IPTU. Diz o código, você vai ver daqui a pouco nos slides, que ele mantém relação pessoal e direta com o fato gerador. Ora, ele tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador porque ele pratica o fato gerador. Ele nada mais é do que quem pratica o fato gerador. O sujeito que ofere renda, ele pratica o fato gerador do imposto de renda. Ele tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, ele pratica o fato gerador e por isso ele é chamado de contribuinte. Agora veja só, além desse contribuinte, existe uma outra espécie de sujeito passivo, que eu vou chamar agora de responsável tributário, que é aquele sujeito que, embora não pratique o fato gerador, ou seja, embora não mantenha relação pessoal e direta com o fato gerador, ele mantém um vínculo com o fato gerador. E por isso ele é eleito pela lei como sujeito passivo da obrigação tributária. Ou seja, o responsável tributário, ele não pratica o fato gerador. Mas, em razão de ele ter um vínculo com esse fato, com essa situação, ele é eleito pela lei como o sujeito que vai recolher perante o fisco o tributo. Ele vai recolher perante o fisco a penalidade pecuniária. Ele, portanto, é chamado de responsável tributário. Quer ver um exemplo clássico? Você trabalha numa empresa, todos os meses você ofere renda, você pratica o fato gerador do imposto de renda. Agora, a empresa onde você trabalha, ela é chamada de fonte pagadora, porque ela tem a responsabilidade de todo mês entregar o seu salário já com o desconto do imposto de renda que você deve.
A fonte pagadora, ela retém aquela parte do seu salário correspondente ao imposto de renda que você deve. Ela recolhe, ela se relaciona com o fisco, mas ela não praticou o fato gerador. Ela é eleita pela lei como aquela pessoa que vai reter o valor do imposto de renda e vai entregar para o fisco, para a União. Nesse caso, ela é chamada de responsável tributária, porque ela não praticou o fato gerador. Quem praticou o fato gerador foi você. Você é o contribuinte do imposto de renda. Agora, como ela tem um vínculo com o fato gerador, porque é ela que paga a renda para você, ela é obrigada a reter todos os meses na fonte o valor de imposto de renda devido por você. Portanto, ela é responsável tributária. Suponhamos que Marcos, que Deus o livre, mas um dia vai ter que acontecer, ele vai a óbito, tá certo? O Marcos vai a óbito no dia 31 de dezembro de 2012. Eu sempre dou exemplos passados, para não correr o risco de dizer um exemplo futuro e acontecer, né? É melhor dar o exemplo passado. No dia 31 de dezembro de 2012, o Marcos foi a óbito. Só que ele deixou débitos de impostos. Esses impostos vão ser perdoados? Não. Quem vai pagar esses impostos são os seus herdeiros e o espólio. O espólio em primeiro lugar e depois, se o espólio não pagar, os herdeiros, os sucessores a qualquer título e o cônjuge meieiro. Isso você vai ver depois, no momento posterior do seu estudo, tá? O importante que você capte agora é o seguinte: o Marcos ele praticou, por exemplo, o fato gerador do IPTU lá em 2010. Ele foi a óbito em 2012, mas em 2010 ele praticou o fato gerador do IPTU. O Marcos não pagou esse IPTU. Quem vai pagar é o espólio do Marcos. O espólio do Marcos vai pagar na condição de responsável tributário, porque o espólio do Marcos não praticou o fato gerador. Quem praticou o fato gerador foi o Marcos. Ele é o contribuinte do IPTU. Agora, como ele não pagou esse IPTU, o espólio do Marcos assume a responsabilidade por pagar esse IPTU. Ele será responsável tributário. Então, o contribuinte é aquele que mantém relação pessoal e direta com o fato gerador. E responsável é aquele que, embora não mantenha relação pessoal e direta com o fato gerador, ele é expressamente eleito pela lei, como sujeito passivo da obrigação tributária principal. Vamos voltar para cá? Vamos voltar para o nosso slide. Olha o que é que o slide fala para a gente. Olha que interessante. O sujeito passivo da obrigação principal pode ser classificado como contribuinte ou responsável. O sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e ele será chamado de responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, sem praticar o fato gerador, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. E aqui eu chamo a tua atenção para isso aqui, de lei. Só quem pode prever responsável tributário, só quem pode eleger uma pessoa que não praticou o fato gerador como sujeito passivo de uma obrigação tributária é a lei. Lei aqui em sentido estrito, lei ordinária ou lei complementar, dependendo do tributo que estiver sendo tratado, tá certo? Então, se na tua prova trouxe a palavrinha aqui, legislação, olha o que é que eu estou prevendo. Na tua prova trazer a palavrinha aqui, legislação. Não, a legislação não pode, né? Quem pode é a lei em sentido estrito. Por exemplo, um decreto não pode eleger alguém como responsável tributário. Uma portaria não pode eleger alguém como responsável tributário. Só a lei em sentido estrito pode eleger alguém como responsável tributário. Portanto, a gente tem que distinguir aí a figura do contribuinte e do responsável. O contribuinte também. Só quem pode eleger alguém como contribuinte é a lei que institui o tributo, tá certo? Agora, o responsável que poderia gerar alguma dúvida, o CTN deixou claro que também só mediante lei em sentido estrito. Vamos para frente? Aí tem uma explicaçãozinha, né? E uma observação importante. O contribuinte, ele é chamado de sujeito passivo direto. E o responsável, ele é chamado de sujeito passivo indireto. Vem aqui para o quadro de novo comigo. Vamos apagar isso aqui, Vamos apagar isso aqui. E você vai relembrar comigo. Aqui na sujeição ativa, eu tenho um sujeito passivo, o sujeito ativo direto e o sujeito passivo
indireto. Aqui na sujeição passiva, eu também tenho um sujeito passivo direto e o sujeito passivo indireto. Que é o sujeito passivo direto da obrigação principal? Ele é um ente político. Ele tem ao mesmo tempo a competência tributária mais a capacidade tributária, porque ele institui o tributo e ele cobra o tributo. Agora, e o sujeito passivo indireto? É uma pessoa jurídica de direito público que exige o cumprimento da obrigação tributária, mas ele apenas tem capacidade tributária. E aqui perceba uma coisa, ó. Como essa capacidade tributária é a capacidade tributária de cobrar tributo, porque é o sujeito ativo, eu vou chamar essa capacidade tributária de ativa. Olha que fácil, ó. Como essa capacidade de arrecadar e fiscalizar tributos se refere ao sujeito ativo, porque quem cobra tributo é sujeito ativo, eu vou chamar essa capacidade tributária de ativa. Então, o ente político institui o tributo, ele tem capacidade tributária ativa. Uma pessoa jurídica de direito público é autorizada pelo ente político a cobrar o tributo, a arrecadar e fiscalizar o tributo, ela tem capacidade tributária ativa. E do outro lado, eu tenho a figura do sujeito passivo direto e sujeito passivo indireto. Sujeito passivo direto é o contribuinte, o que mantém relação pessoal e direta com o fato gerador, e o sujeito passivo indireto é o responsável tributário. Mas aí vem uma pergunta que você tem que fazer. Se você não fez, você vai fazer agora. Se o sujeito ativo tem capacidade tributária ativa, porque ele pode cobrar tributo, o sujeito passivo ele tem que ter capacidade tributária também, de suportar o ônus fiscal, de suportar a cobrança. Ele tem que ter capacidade tributária passiva. Olha que fácil. Vou até colocar de vermelho, ó. Capacidade tributária passiva. Eu tenho um sujeito ativo. Sujeito ativo, ele tem que ter capacidade tributária ativa, a capacidade de arrecadar e fiscalizar tributos. E eu tenho um sujeito passivo, que é de quem se exige o cumprimento da obrigação. Ele vai ter que ter capacidade tributária passiva. Você vai ver daqui a pouco porque eu estou fazendo tanta questão de frisar essa distinção. Beleza? Volta para cá comigo. Volta para cá comigo. E vamos continuar. Aí aqui, ó, para ficar bonitinho para você, eu coloquei a obrigação tributária principal e eu coloquei um cifrão aqui para dizer que ela tem natureza pecuniária, ela tem um sujeito ativo, que está aqui morto de feliz, e um sujeito passivo, que está infeliz. Esse sujeito passivo da obrigação principal, ele pode ser um contribuinte, que é quem pratica o fato gerador, ou ele pode ser um responsável tributário, que é aquele que é expressamente eleito pela lei. Show de bola? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais direito tributário na sua veia. Overdose de direito tributário. Beleza? Até daqui a pouco.